Olá, ouvintes, tudo bem? Hoje vamos começar mais um episódio do nosso podcast Agro e Prosa. Eu me chamo Josephine Vitória e sou estudante aqui de agronomia da Universidade Estadual do Maranhão. E hoje teremos a honra e o prazer de entrevistar a professora Poliana, também daqui da casa. Oi pessoal, eu sou o Luiz Gustavo, também estaremos nessa conversa com vocês e é uma honra hoje termos aqui a professora Poliana, professora daqui da disciplina de Sociologia Rural e também se encontra como coordenadora de atividades extracurriculares. Bom dia, professora! Bom dia, pessoal. Quero começar agradecendo pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz. Como os meninos, já adiantaram aí, eu sou a professora Poliana, faço parte do quadro de professores do Departamento de Economia Rural, do Centro de Ciências Agrárias. Tenho pouco mais de 2 anos como professora aqui na UEMA. Vim lá da Universidade Federal de Viçosa, tenho formação específica na área de cooperativismo, sou bacharel em gestão de cooperativas e tenho mestrado e doutorado na área de extensão rural. Então, espero que hoje a gente possa fazer um papo bem bacana aqui a respeito da extensão. Bom, para começar, professora, você pode contar um pouco sobre a sua formação, sua trajetória na questão da sociologia rural? Sim, posso falar um pouquinho para vocês. Na verdade, tudo foi acontecendo de forma muito natural. Como eu falei para vocês, eu tenho formação na área do cooperativismo, no curso de gestão de cooperativas lá da Universidade Federal de Viçosa, um curso que tem mais de 30 anos. E esse curso é vinculado ao Departamento de Economia Rural, lá de Viçosa. E aí, falo sempre isso para vocês, para os alunos nas disciplinas. A universidade vai abrindo para a gente várias portas quando a gente está ali na experiência enquanto estudante. Então, dentre essas oportunidades que foram aparecendo para mim, o caminho de seguir a carreira acadêmica, ele foi ficando cada vez mais claro. Então, assim que eu terminei meu curso de graduação, eu já fui aprovada no mestrado na área de extensão rural, que é um mestrado do programa de pós-graduação em extensão rural lá de Viçosa. E dentro da grade de disciplinas do mestrado, tem muita disciplina e muita referência da sociologia. A gente bebe muito na água da sociologia rural. Sim. E aí, a minha afinidade com essa disciplina, ela foi instantânea. Eu me lembro, assim, que logicamente como vocês também, existem disciplinas que a gente faz e desenvolve mais afinidade e disciplinas que a gente faz, se esforça, mas não tem tanta afinidade com o conteúdo. Sociologia rural foi uma disciplina que eu sempre gostei muito das leituras, dos autores. Eu buscava, professor, a gente sempre indica leitura complementar, eu queria ter os livros, eu buscava ir além, mas naquele momento ainda nem imaginava que eu poderia vir a me tornar professora da cadeira, Era só uma afinidade ali de realmente se identificar muito com as discussões e com as leituras. E assim fui para o doutorado, nas pesquisas que eu desenvolvi tanto de mestrado quanto de doutorado, sempre estava buscando lentes da sociologia para poder me orientar nas análises, nos trabalhos que eu fazia, nos projetos e consultorias que eu tive oportunidade de participar. Então foi tudo acontecendo muito natural. Quando apareceu a vaga para concurso aqui na UEMA, a minha vaga, que eu fui aprovada, é na área de extensão e cooperativismo rural, que tem também muito a ver com o meu perfil acadêmico. Só que quando eu cheguei aqui, a disciplina de sociologia rural estava lá no departamento. Eles perguntaram se eu teria interesse e eu não pensei 2 vezes, porque a disciplina de extensão e associativismo rural e de sociologia rural, elas também se complementam. Então, eu costumo preparar os alunos lá em sociologia para quando a gente chega à extensão, a gente avançar um pouco mais. Então, tudo foi acontecendo de forma muito natural para que eu chegasse até hoje nesse caminho e estar hoje à frente da disciplina de sociologia rural lá do departamento. Que ótimo que houve essa identificação da senhora com a disciplina. Gente, é maravilhoso. Sim. Eu costumo dizer assim para os meus amigos que... Mas foi amor à primeira vista. Eu falo para os meus amigos assim, no momento em que eu entendi que eu queria ser professora e docente,
Se Deus falasse para mim assim, olha, você vai ser professora, escolhe 2 disciplinas que você gostaria de ministrar, não poderia ser mais perfeito, né? Sociologia rural, extensão e associativismo rural. Eu não poderia pedir mais. Professora, e sobre o papel da extensão universitária? A gente sabe que tem um papel crucial no trabalho da academia, parte da extensão. E como você vê o papel da extensão no desenvolvimento rural? Vamos lá. Bom, eu começo dizendo que é um papel muito importante, né, de grande importância. Mas primeiro, a gente precisa entender que extensão universitária é diferente de extensão rural, apesar de que existem similitudes e sinergias e as duas se complementam. A extensão universitária hoje tem uma política nacional de extensão universitária, que existe o FORPROEX, que é um fórum de pró-reitores de extensão, né, de instituições de ensino superior. Eles se reúnem regularmente para poder discutir a extensão universitária, tá? E a extensão rural, a gente sabe muito bem do contexto, né? Como que chegou ao Brasil, com quais objetivos e finalidades, que com o tempo os extensionistas, os pesquisadores foram percebendo a necessidade de amadurecer, de avançar e de rever, né, a forma como que a gente começou a fazer a extensão rural no Brasil. E a gente tem a PNATER hoje, que é uma lei de 2010 que traz lá os objetivos, diretrizes da extensão rural. As duas, como eu disse para vocês, se complementam, né? Possuem sinergia. No que se refere à extensão universitária, a gente sabe que, historicamente, a extensão universitária não era vista como a pesquisa. Apesar de que a gente tem aí o tripé clássico, ensino, pesquisa e extensão, e eles estão, gente, totalmente integrados, tá? A gente vê exatamente como que o ensino, a pesquisa e a extensão o tempo todo contribuem um para o outro e, consequentemente, para o desenvolvimento de vocês enquanto alunos, das pesquisas, dos professores e da universidade. Hoje a gente já conseguiu avançar muito, a extensão já está conquistando mais espaço, mais reconhecimento, e ela tem uma finalidade, um papel que é muito importante, porque parece que é até clichê dizer que a gente quebra, né, os muros, mas é isso mesmo, é a oportunidade que a gente tem de levar o que a gente está desenvolvendo aqui, as soluções que a gente está buscando aqui, e construir junto com a sociedade, porque não faz sentido, né, a gente ficar construindo aqui dentro dos muros se a gente não dialoga, se a gente não sente as dores da sociedade, da comunidade, e a gente só constrói algo assertivo, algo que realmente vai ser duradouro, que vai fazer sentido para a sociedade se a gente constrói em conjunto com eles. Então, a extensão permite fazer isso, né? Eu tenho, por exemplo, uma orientanda, a gente começou com pesquisa, né? A iniciação científica dela, a gente fez a pesquisa e os resultados apontaram para a gente necessidades de intervenções de extensão. Então, olha como que tudo está muito interligado. Então, a extensão tem muito esse papel, né, de contribuir para o desenvolvimento a partir do momento que a gente se propõe a construir junto com a sociedade. E aí, nesse universo amplo da sociedade, a gente tem as populações rurais, certo? E aí, quando a gente coloca em foco as populações rurais, a extensão rural, dentro, né, da extensão universitária, a gente tem aqui o Centro de Ciências Agrárias, né, os cursos que está formando aí profissionais das ciências agrárias e que, em alguma medida, dependendo da escolha profissional de vocês vão atuar com população rural, com população tradicional e já começar a fazer esse diálogo, essa aproximação, conhecer o universo, as dores, as culturas, as identidades, a diversidade. O estado de vocês é um estado riquíssimo em diversidade, então, nesse sentido, a extensão universitária e a extensão rural, elas vão se complementando aí, permitindo tanto que vocês, enquanto estudantes, já iniciem, né, esse movimento de lá na frente se tornarem técnicos e extensionistas e já ir sentindo as dores dessas populações e aqui em conjunto, né, com os pesquisadores e os professores, já ir buscando soluções que vão casar melhor com a realidade que cada um aí desses grupos possui. Então, são duas coisas que se complementam e a contribuição para o desenvolvimento da universidade é, sem dúvida, muito grande. Como você mencionou, você tem bastante histórias, né?
E eu queria que você compartilhasse alguma dessas histórias mais marcantes que você teve durante seus projetos de extensão rural. Olha, eu costumo dizer porque eu sou muito feliz com a opção profissional que eu fiz, porque eu gosto muito, muito mesmo, gente, desse contato que a extensão rural, ela possibilita que a gente tenha com as pessoas. Eu penso assim que é um movimento de troca, porque às vezes a gente pensa que está indo levar muita coisa, né, para as populações que a gente vai beneficiar com determinado tipo de intervenção, e no final das contas, no início, eu ficava pensando até que tinha alguma coisa errada, porque quando eu retornava de alguma intervenção, eu ficava assim, meu Deus, parece que eu aprendi mais do que eu estava indo me propor a levar, né, de intervenção, de informação, e eu ficava, será que isso é normal? Porque preocupação já bate. E aí eu ficava pensando, será que isso é normal? Mas depois eu fui percebendo que é a grande beleza, inclusive, né, de se fazer extensão, de se trabalhar com extensão rural, essa troca, porque quando a gente constrói junto, a gente leva, eles também são populações que têm um repositório de conhecimento que vem de várias gerações, né, de gerações anteriores, às vezes vem até mesmo de uma identidade coletiva, então a gente sempre aprende muito, é uma das coisas que mais me fascina. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com assentados de reforma agrária, com comunidade tradicional, extrativista, com pescadores artesanais. Eu me lembro a primeira vez que eu pisei numa reserva extrativista foi no estado do Pará, a Verde Pará Sempre, que é, se não me engano, a maior reserva extrativista em termos de território que a gente tem no Brasil. Então, a gente estava, na época, tinha um convênio da UFV com o ICMBio, e a gente estava fazendo um levantamento socioeconômico produtivo com as unidades de conservação brasileiras, com o objetivo de contribuir para o perfil do beneficiário dessas áreas. E aí, dentro do universo, né, de unidades de conservação, tinha ali, eles fizeram um cálculo com algumas que a gente precisava visitar para poder aplicar algumas técnicas participativas junto com as famílias, com os beneficiários. Então, a primeira que eu visitei foi a Verde Pará Sempre, e a gente, assim, chegou em Altamira, era praticamente 7 horas de barco até chegar na comunidade. E a gente passava ali alguns dias com a comunidade, desenvolvendo as técnicas participativas. A gente fazia mapa produtivo, a gente fazia calendário agrícola, caminhada transversal, diagrama de vento. Então tinha várias técnicas que a gente aplicava com a finalidade de levantar informações produtivas, econômicas, ambientais, e também ver um nível de interação institucional que eles tinham com outras instituições. E aí é uma experiência que me marcou muito, porque a primeira vez que eu pisei lá na comunidade, eu observei, e é lógico que a gente sempre tenta ter uma neutralidade, né, de pesquisador enquanto técnico, mas lá no fundo eu pensei assim, eu já sei a maioria das coisas que eles vão falar aqui amanhã, a hora que a gente começar a aplicar as técnicas, né? E aí fui muito surpreendida, porque eu imaginava que eles iam pedir coisas de infraestrutura. Na época, a reserva ainda não tinha energia elétrica, hoje já tem, porque eu já acompanhei, né, a evolução deles lá. A luz para todos já chegou lá, na época não tinha. Então eu pensava assim, vai aparecer muita questão aqui de infraestrutura. E não, a hora que a gente começou a aplicar as técnicas, eles falavam assim, a gente quer produzir, a gente quer qualificar a nossa produção, a gente quer fortalecer a associação, né? Eles tinham uma associação na época, mas que não funcionava muito bem. Então eles colocavam assim questões produtivas, orientação técnica. Então é uma experiência que me marcou muito, que eu me lembro que eu saí de lá assim com uma vontade muito grande de poder dar um retorno maior do que a gente estava se propondo para eles, porque na maior parte das vezes, a gente é muito bem recebido, é muito carinho, eles são muito abertos, despendem ali um tempo pra gente. Então eu acho que foi uma das experiências que mais me marcou, porque ali eu percebi assim a beleza que é
do trabalho de ser extensionista e quanto que isso acrescenta para a gente, não só do ponto de vista de conhecimento técnico, mas como ser humano também. Às vezes a gente reclama tanto da vida e das coisas, e aí quando a gente se propõe e se abre para outras realidades... a simplicidade do outro, né? Exato. A gente reflete. Então, assim, me marcou muito porque foi a primeira vez que eu percebi que esse caminho que eu tinha escolhido, ele ia me acrescentar não só profissionalmente, mas também muito enquanto ser humano também. Certo. A senhora, você falou sobre a questão de troca de conhecimento e observar isso é uma coisa muito magnífica, que realmente quando a gente chega nessas propriedades, fala com produtores, a gente espera que só a gente ensine esse conhecimento técnico que a gente aprende aqui na academia. Só que quando a gente chega lá, eles também têm muito desse conhecimento, porque eles já vivenciam aquilo dia a dia. Eu lembro bem de uma história que a senhora contou na disciplina de Sociologia Rural, acerca daqueles produtores eles pescavam, aí uma pessoa ficava responsável em cima do morro, observava o sentido da maré e dizia exatamente aonde o barco tinha que ir para poder encontrar os peixes. É algo assim que não se passava pela minha cabeça. Não, gente, essa experiência foi linda. Foi a época que eu estava no doutorado, eu trabalhava com pesca artesanal. E foi numa reserva extrativista marinha lá do estado do Rio de Janeiro, no município de Arraial do Cabo. E aí, esse pescador, ele dentro da pesca, né, existe lá os postos, né, dentro tem o mestre, ele tinha o posto de vigia. Então, ele ficava na parte mais alta, vigiando o mar. E aí, quando eu ia para lá, às vezes eu passava uma semana, 10 dias, e eu queria conversar com todos eles. Aí um dia falaram para mim assim, olha, você tem que ir lá conversar com o vigia. Eu falei, mas onde que eu encontro esse vigia? Você vai ter que subir, vai lá no morro, ele fica lá em cima, vigiando o mar. E foi dito e feito. Um dia eu acordei cedinho, comecei a subir lá e eu encontrei lá ele que assumia esse posto do vigia. Ele ficava exatamente sentado vigiando o mar. E qual que era o objetivo dessa vigia? Lá de cima, ele conseguia identificar quando o cardume estava vindo, né? Ele conseguia identificar o tipo de cardume e mensurar mais ou menos a quantidade de peixe. E ele fazia alguns sinais, os pescadores ficavam lá embaixo, na praia, esperando os sinais dele. Dependendo do sinal que ele fazia, eles sabiam exatamente onde que eles iriam fazer a pesca de cerco, porque a modalidade de pesca deles era de cerco, né? Eles iam cercar ali o cardume com uma rede. Então ele já fazia os sinais, quem estava lá embaixo já sabia onde cercar, que tipo de cardume que estava vindo e mais ou menos a quantidade de peixe que eles iriam cercar. E, gente, dava certíssimo. Ele tinha anos ali, ele me relatou que, inclusive, na família dele, o pai dele também tinha sido vigia. Ele não utilizava de binóculo, de nada. Ele observava mesmo o mar. E eu passei a manhã toda sentada ao lado dele. E quando ele falava pra mim assim, ali o cardume tá vindo, gente, eu olhava pro mar e não chegava nada. É coisa que a gente nem acredita, né? E eu falava assim, mas onde? Eu não tô vendo. Aí ele falava assim, ali, ó, tá vendo uma espuminha ali. E eu só olhava pro mar assim, né? Enxergava aquela imensidão. Então, pra vocês verem, né? Que é algo que ele aprendeu com o pai. Então, quer dizer, passou pelas gerações. Sim. Na família. Ele foi aprendendo isso na prática, acompanhando o pai desde quando ele era criança, mas infelizmente ele me relatou que hoje em dia não tem muito jovem lá disposto a assumir esse posto, até que hoje ele explicou também, né, que a própria tecnologia hoje, os sonares já ajuda a fazer esse tipo de identificação, mas olha que conhecimento maravilhoso, né, e eu tive aí a sorte de poder encontrá-lo aí durante minha pesquisa e de passar uma manhã inteira sentada com ele lá enquanto ele vigiava o mar. Professora, bom, como a gente sabe que nesse meio rural existe conflitos, né? Muitos, por sinal. Então, eu queria saber como que a extensão rural ela pode ajudar a mediar esses conflitos. Sim, eu não trabalhei especificamente direto com conflito agrário, né, com resoluções de conflito, mas o que eu costumo dizer muito para os meus alunos, a gente tem um cenário agrário bem complexo, né, no nosso país. A questão fundiária, ela está sempre como plano de fundo aí da maior parte dos problemas que a gente tem no meio rural hoje, né? Às vezes você está ali diante de um tipo de intervenção
tem ali a identificação de um problema, e quando você olha, tem lá como plano de fundo a questão da regularização fundiária. A maior parte das comunidades tradicionais que a gente tem hoje, elas sofrem muita pressão, né, de outros interesses sobre a terra e sobre os recursos naturais. Então, apesar de não ter lidado diretamente com nenhuma situação de conflito agrário, eu acredito que o diálogo é sempre o caminho. E aí a gente procurar diálogos que sejam mediados, né, pelo poder público, a gente, enquanto técnico, também acompanhar, e que a gente garanta a representação de todos que estão ali envolvidos e que têm interesse, né, sobre o problema, sobre a área, sobre a terra, sobre os recursos naturais, e que a gente garanta que tenha voz também, porque não adianta, por exemplo, fazer um conselho que tenha a participação de todos ali, entes, atores sociais envolvidos, e essas pessoas não terem voz. Tem que garantir que elas coloquem ali suas opiniões, externalize o que elas acham que são direitos e deveres, e que ali a gente chegue a um consenso, né? Acabei de falar para vocês da experiência que eu tive aí com a pesca artesanal. Lá no município tinha um conselho de pesca, e nesse conselho tinha representantes aí, né, dos pescadores, do poder público, turismo estava crescendo, e hoje é uma atividade econômica muito importante naquela área, e tinha conflito ali sobre espaço, porque os pescadores artesanais alegavam que estava perdendo a área de pesca. O turismo, cada vez mais que ele ia crescendo, ele necessitava de mais barcos de passeio. E aí existe também uma relação aí, por exemplo, motores muito fortes, barulho muito alto, espantando cardume. Então, tudo isso precisava ser organizado ali para que todo mundo pudesse ter o seu espaço e desenvolver a sua atividade. Isso só é possível através do diálogo, que seja um diálogo mediado, e que a gente garanta ali os direitos de cada um. No caso, né, da pesca é um pouco complexo, porque é lâmina da água, não tem como você cercar e falar assim, essa área é sua, essa área. Mas é por meio do diálogo mesmo, porque eu acho que é o caminho para poder resolver. A gente tem muita situação de conflito no nosso cenário agrário, e aí é só dialogando e garantindo que essas pessoas tenham direito de participar e de lutar pelos seus interesses, que a gente vai conseguir resolver. Durante a sua experiência em campo, nessas comunidades rurais, quais são as outras dificuldades e, além da troca de conhecimento, quais seriam as principais recompensas que a senhora já obteve? Olha, em termos de dificuldade, o que eu posso dizer, e isso vale tanto para a extensão universitária quanto para a extensão rural, fazer extensão é muito caro, né? Porque, veja, quando a gente está falando de extensão rural, a gente está falando de comunidades, às vezes, que estão, né, mais isoladas, mais afastadas, precisa de recurso para poder ir até elas, e não é uma ida única. Às vezes a gente precisa fazer um trabalho continuado, né? Precisa ter uma equipe multidisciplinar, porque a gente, por exemplo, aqui, nós temos formações dentro das ciências agrárias, mas às vezes um objetivo técnico que a gente está indo cumprir dentro dessas áreas, ele atravessa questões ambientais, questões sociais, questões econômicas. Então, uma equipe multidisciplinar que tenha um olhar mais amplo em cima da área, da população, né, do território, é importante. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em termos de recurso, porque, né, precisa de recurso para fazer algo que realmente alcance toda essa amplitude, né, que as populações e as áreas carecem. Então, acho que uma grande dificuldade hoje para a extensão universitária, para a extensão rural, é recurso, que é diferente, né, de fazer pesquisa, que às vezes você pode fazer aqui dentro de um laboratório, na universidade, faz uma ida pontual até a comunidade. Às vezes, extensão você precisa, né, de várias idas. Quando eu trabalhei com os pescadores artesanais, não foi uma vez que eu estive lá na comunidade com eles, né? Foi 3, 4 vezes que eu precisei estar lá com eles, até mesmo para eles ganharem confiança, né, me aceitarem ali dentro daquele universo. Então, uma grande dificuldade é essa questão do recurso. E no que tem de ganho, é difícil até mensurar, porque acredito que os ganhos é para o profissional, é para a instituição,
para a população, gente, não tem uma sensação melhor do que a gente perceber que uma intervenção nossa, um trabalho nosso está realmente mudando a vida, trazendo qualidade, agregando a produção técnica deles. É algo que eu costumo dizer para vocês em sala de aula, assim, não vamos ser hipócritas em dizer assim que nós estamos nos formando e que a gente também pensa aí na questão econômica, mas ver um sorriso, ver que você está mudando a vida de pessoas é uma sensação maravilhosa, assim. Então, acho que esse é um dos maiores ganhos mesmo que a gente tem. E olha, como eu disse para vocês, são pessoas que recebem a gente tão bem. É tanto carinho, é tanto acolhimento, que isso também é algo que nada paga, sabe? Nada paga o que a gente recebe também, assim, de acolhimento por parte deles. Certo. Em relação ao olhar para o futuro, quais são as perspectivas, né, para a sociologia rural e os projetos de extensão também? Olha, eu costumo dizer que tanto a sociologia rural como a extensão rural, né, que são as disciplinas que eu estou à frente hoje aqui na UEMA, a extensão, ainda tem o professor Paulo Catunda também que ministra, né, a turma que é da agronomia, fico com a turma na medicina veterinária. Eu costumo dizer assim, são formações muito técnicas, sabe? E aí a sociologia e a extensão vai dar para vocês esse olhar mais humanístico, porque, querendo ou não, são muitas cadeiras técnicas, né? Vocês vão passando ao longo dos períodos, às vezes chega lá no final um profissional muito tecnicista, e a sociologia e extensão vai dar para vocês esse aporte mais humanístico, de olhar para a questão técnica, mas saber olhar que ela está envolta ali em outros elementos, e que às vezes a gente vai cumprir um objetivo técnico e tem que lidar com esses elementos, tá? Então, eu acredito que as perspectivas são essas, de que ela é importante para definir o perfil profissional de vocês e dar para vocês esse temperinho aí de saber olhar de forma mais humana, né, para as populações que vocês vão trabalhar, para as áreas que vocês vão atuar, para o perfil profissional em que vocês vão se inserir no futuro. Então, as perspectivas são ótimas, porque acredito que é algo que contribui muito para a formação de vocês, assim como contribuiu para mim. Certo. Fora o conhecimento que a gente ganha, como você falou, né, das pessoas que estão lá na propriedade, todo o acolhimento, o carinho, é bem importante mesmo, é interessante. É riquíssimo, é um universo riquíssimo, e é como uma mosquinha, depois que te pica, não tem volta. Como a senhora falou, é muito bom a gente desenvolver essa humanidade em si, como a gente chega nos produtores, a forma de abordar, porque o conhecimento aqui é muito tecnificado, como a senhora falou. E a gente tem que aprender, como a gente aprende nas disciplinas, provavelmente sociologia rural, que eu já passei com a senhora, já vivenciei, a questão de não levar a academia para o campo, mas trabalhar de forma conjunta. Eu costumo dizer, principalmente lá em extensão, muito isso, porque você tem um objetivo técnico, mas se você não souber lidar com pessoas, você vai com um objetivo técnico e às vezes você não consegue cumprir. E essa comunicação com as pessoas a gente também tem que saber como faz, porque a gente está aqui dentro da universidade, a gente acaba desenvolvendo uma linguagem muito científica, de conceitos, né? E aí, quando a gente vai para campo, a gente tem que saber adaptar isso para a realidade deles também. Então, tem muito essa importância também, né? Vocês começam lá em sociologia, mas eu trabalho isso melhor com vocês em extensão. Tipo de método, tipo de técnica, como fazer essa comunicação. Aí é a hora que eu coloco muito Paulo Freire aí na discussão, para poder justamente pensar, né? Extensão ou comunicação, como que a gente faz essa comunicação, né? Como dialogar e reconhecer que eles também têm o conhecimento, a educação deles. E aí que é fantástico, porque é um encontro aí, né, de conhecimento científico, conhecimento empírico, né, dessa educação que a gente recebe formal aqui dentro da universidade, né, e da educação que eles têm aí, dessa vida de absorver esse conhecimento das várias gerações aí. E aí não importa se a gente está falando de agricultor familiar, de extrativista, de pescador, é esse aporte de conhecimento riquíssimo que eles vão recebendo aí, né, de geração para geração.
Certo. Bom, professora, foi um prazer receber aqui você, né? Eu, como nunca tive contato ainda com você, e por você também compartilhar suas histórias, suas experiências e vivências. E eu tô muito honrada. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns aos alunos da disciplina, a vocês, né, que montaram o roteiro, construíram aí como que seria essa nossa conversa, ao professor. E eu deixo um grande abraço aí e desejo sucesso para vocês. Muito obrigado, professora. Então, pessoal, encerramos por aqui mais um episódio do AgriProsa Podcast. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.